Fala galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, hoje nossa aula vai ser sobre documentos para importação. As listas principais desses documentos para que nós possamos entender melhor aí como é esse processo. Todo o processo de importação e exportação exige uma vasta lista. Essa listagem é importante ser seguida à risca, porque quando ela não é cumprida ou quando algum documento falha, você embarga todo o processo. Tá? Então, uma vez que nós temos a demanda de gerar uma importação ou uma exportação, nós iniciamos um processo de avaliação. Avaliação se eu estou com todos os materiais necessários, se eu tenho todas as certificações adequadas, se eu tenho a qualidade adequada do produto o qual eu quero exportar ou importar. Vou fazer aquele processo de viabilidade, por exemplo, da importação, fazendo cálculos, levando em consideração todos os custos, para que então eu avalie. Vale a pena importar? Vale. Né? A diferença é significativa e eu realmente estou interessado em importar. Bom, se essa decisão for tomada, você precisa começar a iniciar todo o desenvolvimento de documentos necessários para poder fazer esse processo de importação. No material que eu coloquei para vocês, eu coloquei uma listagem, tá? Vamos dizer que é a listagem principal, são os principais documentos os quais nós precisamos para fazer esse processo. Nós estamos falando de um certificado de origem. Esse certificado de origem é como se fosse uma garantia daquilo que você está importando, né? Então, eu estou tendo um documento que me garante que aquilo está saindo daquela origem. Por vezes esse certificado é exigido. Nós não podemos deixar ele para trás. Também conhecido como CO. Nós temos o packing list. Esse packing list, ou também chamado romaneio de carga, seria uma espécie de documento onde se lista todos os materiais os quais você vai trazer. Lá tem as características do material, dimensões, peso, as embalagens. Então aquele romaneio que nós temos no Brasil é o mesmo. É o packing list, né? Essa é a terminologia adequada para esse documento chamado de romaneio também. Nós temos a fatura pro forma ou a pro forma invoice. Bom, lembrando que esse cara é o cara que quando você vai startar o processo de cotação para fazer o seu processo de viabilidade, você recebe ele. Lá nós vamos ter todas as informações necessárias, tais como os incoterms, os quais nós estamos trabalhando, tipo de pagamento, a descrição do produto, valor unitário, quem está comprando, quem está exportando, se o pagamento vai ser feito à vista, ou carta de crédito, ou via banco, com adiantamento, etc. Todos os detalhes estarão dentro deste documento. Esse documento a priori funciona como um orçamento e depois ele vira uma fatura internacional. Lembrando que esse documento, depois de carimbado e assinado por um representante legal da tua empresa e encaminhado ao exterior, firma legalmente uma negociação internacional. Ou seja, se você desistir depois, você está passivo a receber algum tipo de processo internacional. Porque uma vez que você bateu o martelo, o seu fornecedor lá no exterior, ou ele já vai começar a separar o pedido, ele vai começar a entrar em processo produtivo. E o processo produtivo demanda dele investir em matéria-prima, mão de obra, etc. Né? Conhecimento de embarque. Esse conhecimento de embarque é um documento. Quando a gente pensa em conhecimento de embarque e romaneio, nós estamos falando de um que põe todas as informações do material e o outro que põe as condições de quem é que está transportando. Tá? Então esse conhecimento de embarque, ele é um documento qual te fornece os dados de quem vai transportar e garantir, ó, eu embarquei o material e ele embarcou desta forma, né? Nós temos também a licença de importação. Eu falei para vocês sobre licença de importação já na sala de aula, ainda, aliás, na sala de aula. A licença de importação é importante porque você faz um processo de controle daquilo que está entrando dentro do país. E por que isso é importante? Porque senão você vai ter uma enxurrada de material entrando no seu país e, como dito anteriormente, isso pode prejudicar o teu mercado nacional. Então você tem que literalmente gerar um processo o qual as empresas tenham que fazer a solicitação dessa licença. E aí o governo, obviamente, os órgãos pertinentes tem o controle daquilo que você está trazendo. Esse controle, gente, ele não funciona em 100% dos casos.
Existem produtos que estão livres da licença de importação, mas eles são minoria. Você precisa normalmente gerar uma licença de importação, né? E por final, não menos importante, nós temos a necessidade da declaração de importação. A DI, documento qual nós vimos também em sala de aula, ela permite com que você faça toda a classificação do teu material, que você descreva todos os impostos pertinentes para nacionalização. Lá vai ter todas as condições, comprador, vendedor, ou seja, lá vai ter uma junção de todas as informações dos documentos anteriores. Pode parecer redundância, no entanto, a declaração de importação é a única a qual o despachante aduaneiro faz o input de informação para a Receita. Todo o restante das informações são para órgãos separados, tá? Então nós temos esses 7 documentos aí, que são documentos importantes para o nosso processo. Certificado de origem, packing list ou romaneio de carga, a fatura pro forma ou pro forma invoice, o conhecimento de embarque, a licença de importação e a declaração de importação. Esses são os documentos os quais basicamente nós precisamos. Toda vez que eu vou fazer um processo de importação, para que eu faça a declaração de importação, todo esse jogo de documento precisa estar junto. Nós chamamos isso de um dossiê, né? São os documentos os quais eu tenho e que são legais para eu fazer o processo de importação. Na exportação não é muito diferente. Nós temos que ter basicamente os mesmos documentos. A diferença é que você vai emitir esses documentos e não exigi-los, né? No caso da importação, eu vou exigir isso, todos esses documentos do meu fornecedor, tá? Então, pessoal, lembre-se sempre, toda vez que você for importar alguma coisa, primeira coisa é fazer o seu processo de viabilização. Para isso, você já vai ter um desses 7 documentos, que é a fatura pro forma ou a pro forma invoice. Feito o seu estudo de viabilidade, que inclusive deve estar nessa soma depois, você começa o seu processo. Aprovou? Aprovou. Bom, então agora você começa o processo e esse processo vai gerar esses documentos aqui de necessidade, tá? Então, eu peço a vocês, leiam o conteúdo, avaliem com cautela. Nós já falamos sobre isso um pouquinho antes, até presencialmente, e agora chegou a hora da gente aprofundar um pouquinho mais sobre esses documentos. Lembre-se, nós temos aqui também uma atividade onde eu coloco algumas questões para que você possa responder e postar. Fica aqui a dica, um forte abraço e até a próxima.